É Mateus capítulo 22, verso 37 ao verso 39, que diz: o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus aqui ele faz uma citação, um resumo dos 10 mandamentos, e ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos apenas. Sendo o primeiro: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e com todas as suas forças, que é o versículo 37, que é o versículo 38, se eu não me engano, né? E o segundo maior, no verso seguinte aqui, está o segundo maior, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há senão mandamento maior do que esse. Ele resume os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos aqui. Esses 2 mandamentos aqui, eles são importantes. Por quê? Porque diz respeito ao nosso relacionamento com os homens, e o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com nós mesmos. As 3 esferas do relacionamento. Neste resumo que Jesus apresentou aqui, ele basicamente diz que os 10 mandamentos se baseiam nisso, né? Porque se não houver relacionamento, um bom relacionamento meu comigo mesmo, se eu não me compreender, e isso existe, irmãos, né? Se eu não me compreender, se eu não me entender, eu jamais vou conseguir entender o meu irmão, né? E se eu não me entender o meu irmão, jamais eu vou conseguir ter um relacionamento com Deus. Então, a base dos 10 relacionamentos está aqui, nesses 2 mandamentos que Jesus citou nesse versículo de Mateus, capítulo 22, tá? Só que esses 2 mandamentos falam do relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com nós mesmos. São 3 tipos de relacionamentos. Desses 3 tipos de relacionamento, nós vamos falar daquele de onde parte, nasce, ou seja, de onde está o alicerce dos 3 relacionamentos, que é o nosso relacionamento com nós mesmos. Ele se chama relacionamento intrapessoal, tá? O relacionamento que nós temos com nós mesmos se chama relacionamento intrapessoal. E o que é isso? Por que esse relacionamento com nós mesmos? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o seu poder, teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Não é narcisismo, tá? Narcisismo é outra coisa, né? Sem ser o amor que Jesus cita aqui, tá? Narcisismo praticamente é a adoração da que a pessoa tem por si mesma. O amor, ele significa respeito. O amor significa compreensão. Eu preciso aprender a me compreender, a me respeitar, para que eu possa respeitar os meus irmãos. E como que é isso? As pessoas muitas das vezes, por que as pessoas muitas das vezes praticam suicídio? Justamente porque não tem paz consigo mesmo. Justamente porque não se perdoam por aquilo que elas mesmas fazem. Então nós precisamos aprender a nos perdoar pelos erros que nós praticamos. É claro que em primeiro lugar é Deus quem perdoa. Mas Deus tendo perdoado, nós não podemos ficar com a nossa mente acusada, pensando constantemente que estamos errados, que não temos jeito, que não temos salvação, que não temos como consertar tudo. Nós não podemos agir assim. Uma vez que Deus perdoou, nós precisamos entender que nós estamos perdoados. Então não tem por que ficar com a mente acusada. Não tem por que eu ficar batendo a cabeça na parede e falar: eu não podia fazer isso, não podia. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que não se perdoa por aquilo que faz. Essas pessoas são chamadas perfeccionistas.
São pessoas que querem atingir grau de perfeição e não conseguem, nunca vão conseguir, né? Principalmente se for tentar ser perfeito com as suas próprias forças, tá? Se você fala assim, não, hoje eu não vou fazer isso, aí é que você vai fazer. Aí é que você faz, porque você está tentando com as suas próprias forças. Quem nos dá condição de ter uma vida correta diante de Deus é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso que o mundo lá fora, as pessoas do mundo lá fora estão perdidas, porque eles não têm esse Espírito Santo de Deus, né? Porque eles estão mortos no pecado. E se estão mortos no pecado, então eles vão cometer pecado em cima de pecado e nunca vão se perdoar pelo que fazem, e nunca vão conseguir se relacionar com os outros. Porque o motivo de tantas guerras, de tantos desentendimentos, de tanta violência aí fora, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós estávamos dizendo sobre a violência numa escola, né? Os garotos arrumam encrenca lá dentro da escola e depois sai para a rua, quer tudo brigado. É pior de tudo que a menina, é verdade, né? O que Tiago diz? O Tiago diz, de onde vêm as guerras, pelejas e porfias? Porventura não vem de dentro dos vossos corações ou dos seus membros que dentro de vós guerreiam? É isso que Tiago fala. As pessoas que não sabem, não se amam a si próprio, vivem um conflito dentro de si, vivem uma briga dentro de si próprio. Por isso que elas não se entendem umas com as outras. Por isso que eles vivem em tremenda covardia, né? Com crueldade, muitas das vezes, afrontando e ferindo outras pessoas. É isso que acontece. E isso, irmãos, não precisa ir para a rua para ver isso, não. Isso até dentro da própria casa acontece isso daí. Falta de compreensão, falta de entendimento, falta de perdão. Principalmente o perdão. Eu sei que eu sou errado. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou um miserável pecador, mas eu tenho que aprender a me perdoar por tudo isso. Porque se eu me coloquei diante de Deus, e Deus na sua infinita misericórdia, Ele me perdoou do meu pecado, dos meus erros, das minhas falhas, por que eu tenho que ficar com a minha mente acusada? Eu não podia ter feito isso, eu fiz isso ontem, eu fiz isso antes de ontem, isso, aquilo, né? As pessoas são assim. Ao invés de cultivar pensamentos positivos, ao invés de se voltar para Deus e pensar nas coisas de Deus, ficam pensando nos pecados que cometeram dia após dia, né? Não existe o perdão a si próprio. Desta forma, se eu não sei me perdoar pelos meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões, né? Como é que eu vou perdoar a minha irmã e o meu irmão quando me fizerem alguma coisa? Como? Se eu nem sei o que é perdão, porque se eu não me perdoo é porque eu não sei o que é perdão, né? Eu nem sei o que é perdão. Como que eu vou perdoar? Se de repente Valéria vai e fala alguma coisa que eu não gostei, já vou querer partir para a briga, né? E quando acontece isso, é porque não existe perdão. Precisamos aprender a nos perdoar a nós mesmos, em primeiro lugar, para aprendermos a perdoar os nossos irmãos. Quando isso nós fazemos, quando assim nós agimos, né, nós conseguimos e teremos uma plena e perfeita comunhão com Deus. Por isso que nós não podemos ter ressentimentos em nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala para que nós tomemos cuidado para que não venha criar raiz de amargura no nosso coração. Justamente por isso que quando se cria a raiz de amargura no coração, é que o homem fica decaído da graça de Deus.
Existem muitas pessoas que estão na igreja, estão adorando a Deus, estão glorificando a Deus, né? E infelizmente é tudo da boca para fora. Por quê? Porque estão caídos da graça de Deus. Não sabe se perdoar a si mesmo e nem o seu próximo. Também não. Uma vez, a primeira vez que eu fui na igreja, irmãos, tá? Depois que tanto falaram comigo, e depois que eu orei muito, que Jesus falou que eu tinha que ir para a igreja, olha só o que acontece. E Jesus falou comigo que eu precisava ir para a igreja, que eu precisava trabalhar para Ele. Jesus falou comigo. Eu não era crente, irmãos. Jesus falou assim comigo, tá? E veio uma pessoa e confirmou aquela palavra e disse para mim que eu tinha que ir para a igreja. Eu resolvi, eu vou para a igreja. Primeira vez na minha vida que eu fui para a igreja com desejo de ser crente. Serve para você, Sirineu, para você prestar atenção, olha só. Fui para a igreja, era uma festividade e a igreja estava lotada, aquela coisa linda, cheia de gente, todo mundo cantando, todo mundo glorificando a Deus, e profecia, e profetas falando, é aquela maravilha, irmãos. Imagina você, um culto maravilhoso, tá? Aí acabou o culto. Eu saí da igreja, estava saindo da igreja, né? E estava na porta da igreja ainda. Vi um menino que atravessou a rua e veio para o lado da igreja e encontrou com o pai dele. O pai dele já deu uma bronca dele e falou assim: eu não falei para você que não era para você, não sei, e pá, no meio da orelha dele. Agora, que crente é esse, irmãos? Num culto daquele. Aonde fica a graça de Deus? Hã? Será possível que uma pessoa dessa compreende que uma criança, né, age dessa forma? Será que ele nunca foi garoto para fazer o que o garoto fez por um momento de desobediência? Não é por causa de um momento de desobediência que vai fazer uma coisa dessa, ainda mais em via pública. Porque se fosse nos dias de hoje, ia ser acionado o conselho tutelar já, né? Do jeito que está as coisas. Falar em conselho tutelar. Se ela ver, já viu. Então, é complicado essas coisas. As pessoas precisam aprender a se perdoar, né, para poder ter um bom relacionamento com as demais pessoas. O relacionamento interpessoal, como eu já disse, diz respeito a intrapessoal, diz respeito à capacidade de relacionar-se com as suas próprias emoções e os seus próprios sentimentos, ou seja, refere-se ao autoconhecimento e à automotivação do indivíduo e como ele aplica estes em sua vida. Então, quando nós nos estudamos a nós mesmos, né? Quando nós sabemos lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Quando nós temos o autoconhecimento do nosso interior e nos entregamos nas mãos de Deus, nós estamos praticando o relacionamento interpessoal. Estamos aprendendo a amar a nós mesmos e a nos perdoar a nós mesmos. O livro de Números, no capítulo 20, verso 8, nós vemos que Deus manda que Moisés pegasse a vara e com Arão ele reunisse toda a comunidade de Israel que estava caminhando no deserto. E eles iriam se reunir diante de uma rocha, e Moisés com aquela vara haveria de tocar naquela rocha, para que dela saísse água para dar de beber a todo o povo de Israel. Este acontecimento, aqui no relato de Números capítulo 20, ele acontece pela segunda vez, porque já houve uma primeira vez em que o povo estava reclamando, né? Reclamando da falta de água, né? E Deus falou para que Moisés tocasse na rocha para dar água para o povo, e Moisés tocou e o povo bebeu daquela água, né?
e agora pela segunda vez. Só que a primeira vez aconteceu, né, há alguns anos atrás, e o povo já sabia que, mesmo eles estando com sede, Deus haveria de prover a água para eles beberem, né? O povo sabia que Deus era poderoso para fazer isso aí, né? E o povo agora, diante de novamente a falta de água, começa a reclamar de novo, mesmo sabendo que Deus proveria a água para eles beberem, né? Infelizmente, o ser humano é desse jeito, né? Infelizmente, o ser humano é assim. Ele passa por problemas, passa por uma luta terrível. Ele viu que com o outro aconteceu a mesma coisa, viu que tudo se resolve e acontece de novo, e o ser humano continua errando de novo. O povo de Israel sabia que Deus proveria água, mas de novo continuaram reclamando. Ao invés de reclamar, podia muito bem dizer: Senhor, como o Senhor fez da outra vez, que concedeu água para a gente beber, concede de novo água para nós beber. Podia fazer isso, mas não. Resolveram fazer a mesma coisa, o mesmo erro que fizeram da outra vez. Continuaram reclamando. Porque lá no Egito tinha de tudo, lá tinha água abundância, lá não faltava nada, e agora está aí esse negócio todo e a gente morrendo de sede aqui. Mania do ser humano. Nunca aprende, né, com as coisas que aconteceram no passado. E sempre está cometendo o mesmo erro, né? Este é o problema do ser humano. Sabe por quê? Porque eles não compreendem a si mesmos. Se aprendessem com as suas próprias emoções, se tomassem uma lição daquilo que eles fizeram lá no passado, sabendo que, de tanto murmurar, eles estavam caminhando há tanto tempo no deserto, eles se arrependeriam e dessa vez aqui não iriam fazer a mesma coisa. Mas voltaram a cometer o mesmo pecado. Quantas das vezes isso não acontece? De nós alertarmos uma criança, né? Não faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas não adianta nada você falar. Você fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Cai no erro e sofre as consequências. Quantas das vezes a palavra de Deus não orienta, né, do que nós podemos e o que nós não podemos fazer? Mas muita gente não dá ouvidos pelo que a palavra de Deus ensina. O que é isso? É falta de se entender e se compreender. É falta de autoconhecimento. Então, o primeiro ponto que eu quero citar aqui para vocês é que nós precisamos aprender com os exemplos dos outros ou com os nossos acontecimentos passados. Mateus capítulo 6, versículo 28 a 32 diz o seguinte: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Era a conversa do povo de Israel lá no deserto. Eles caminharam 40 anos no deserto por causa disso aqui, ó. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? E os nossos sapatos já vão furar, e não furavam, né? Nossas roupas já vão rasgar, e estava lá intacto. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Veja que isso aqui é coisa de incrédulo, não é coisa de crentes não, hein? Crente não deve agir dessa forma. De certo, o vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, nós precisamos aprender com os exemplos dos outros. Temos aqui toda a história do povo de Israel e vemos que aquela travessia que eles tinham que fazer, né, e a caminhada para Canaã que eles tinham que fazer, era uma questão de poucos meses. Eles atravessariam, sairiam do Egito e estariam em Canaã. Mas nesses poucos meses, ao invés deles glorificarem a Deus por tudo que Ele havia feito na vida deles, eles resolveram reclamar e murmurar. E por causa de reclamar e murmurar, né, eles ficaram rodando em círculo durante 40 anos. E Deus, na sua infinita misericórdia, não permitiu que a sandália dos pés se acabasse, e nem que todo o vestuário que eles vestiam apodrecesse. Estavam todos intactos. Deus é bom. É bom porque, mesmo na nossa rebeldia, muitas das vezes, e na nossa falta de entendimento e de compreensão das Escrituras Sagradas, né, Deus, Ele cuida de nós. Mesmo a gente sendo ignorante, né, Ele cuida de nós. Mesmo nós ainda sendo miseráveis pecadores, Ele nos perdoa, nos guarda e nos protege. Até que um dia a gente tem que entrar no eixo, né, gente? Também não é assim também não. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo fala algo interessante aqui. Ora, tudo isto, falando aqui com relação ao povo de Israel, tá? Tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A própria Bíblia diz isso. Tudo isso aqui é para que nós aprendamos e não façamos igual. Deus está falando através da sua palavra e ainda avisa: tudo isso aqui é para vocês aprenderem e não fazer a mesma coisa. Aprender com os exemplos dos outros. Segundo ponto que eu quero falar aqui é que nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Esse negócio de ficar batendo em ponta de faca, irmãos, é coisa de gente muito burra demais, né? Bateu uma vez, viu que cortou, não bate mais, né? João 8, 10, 11. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Este exemplo aqui é o exemplo que Jesus deixa com o caso da mulher que foi pego em adultério. E olha que ela não foi pega em adultério sozinha não, porque não tem como acontecer isso. Ela estava com um homem. Mas eles levaram quem para Jesus? A mulher, né? Incrível que esses homens, eles não estavam nem aí. Se eles quisessem apedrejar, ela já teria apedrejado, nem ia falar nada com Jesus, porque era costume deles, né? Mas incrível que eles pegaram a mulher que eles queriam apedrejar, né? Que se não fosse Jesus eles iriam apedrejar, e aproveitaram a situação, né? Aproveitaram a situação e pegaram aquela situação para poder acusar Jesus, né? E foram até Jesus e falavam um para o outro: agora a gente pegou ele, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa sinuca de bico aqui, né? Chegaram nele: aí mestre, vem cá, essa mulher aqui, ó, tá vendo essa mulher? Foi pega em adultério, é prostituta, adúltera.
A lei de Moisés manda que a gente apedreja ela. E o Senhor, o que o Senhor diz? Se Jesus falasse, não, mas se Moisés mandou apedrejar, então apedreja. Se Jesus falasse isso, eles iriam acusar Jesus para o Império Romano e dizer, olha, esse Jesus aí, ele está tomando a frente de todas as coisas aí, está se colocando no lugar do Império Romano e mandou obedecer a lei e apedrejar a mulher. Aí ele ia ficar mal diante do Império Romano. Se ele falasse, olha, vocês não podem apedrejar, né? Eles iam dizer, mas aí ele está indo contra a lei de Moisés. Então eles colocaram Jesus numa sinuca de bico, ou seja, criaram uma situação onde Jesus ia ficar sem saída. Eles pensavam, né? Mas Jesus, ele não é eu, não é você, não é homem nenhum. Jesus é Deus. E Jesus sabe de todas as coisas. Ele tem a solução para todos os problemas. Sabe aquele problema que você não sabe como sair dele? Jesus sabe. Aquele problema que você pensa, desse problema que eu não tenho como sair. Eu estou num beco sem saída, não tem como sair. Jesus tem solução para esse problema. Por quê? Porque para esse problema não tinha saída. Na verdade, a meu ver, a seu ver, se Jesus não apresentasse a solução, nós não iríamos achar saída. Porque se ele ficasse, o bicho pegava. Se ele corresse, é o contrário, né? Se correr, o bicho corre. Né? Não ia ter jeito. A Bíblia diz que Jesus baixou a cabeça, começou a escrever na areia. Bem tranquilo. E ele não fez como eu e você faria. Quando uma pessoa vem te afronta e fala um monte de bobeira para você, você já logo leva até para papel aí. O negócio é assim, você vai querer falar isso, não é mesmo? Comigo é mais diferente aqui, você vai falar isso aí, não é? Todo mundo é assim. Você já quer logo reagir, né? Poderia ser o caso de Jesus, ele poderia logo querer reagir, mas ele é Deus, ele entende as coisas, ele sabe das coisas. E ele sabe que não era assim que resolvia essa situação. Por isso ele não reagiu em cima da circunstância. Eu e você reagiria, mas ele não reagiu, né? Ele criou uma outra circunstância fora desta circunstância. Quando eles viram que Jesus não respondia, falaram, mestre, o senhor vai responder ou não vai? Né? Ele se levantou, olhou para cada um deles e disse para eles, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora, diga para mim, a maioria que estava ali deveria ser adúltero. A maioria. Né? Todos que estavam ali eram pecadores. Se não era adúltero, alguma coisa errada já naquele dia já tinha feito. Né? Quando Jesus criou essa circunstância, praticamente a mente de Deus acusou. Espera aí,